Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai fazer mais uma análise comparativa referente à tolerância dimensional. E a gente vai estar justamente verificando aqui essas duas tolerâncias, né? No caso, esses dois valores nominais, que é 38 milímetros, né? E as duas tolerâncias indicadas, né? Mais ou menos 1 milésimo, né? E mais ou menos 2 centésimos, ou menos 2 centésimos, né? Então, o que é que a gente tem aqui de informação, né? Quando a gente observa esse 38, né? 38 milímetros, mais ou menos 1 milésimo de milímetro, né? E for verificar aí a sua variação, a gente tem justamente como valor máximo, né? Ou seja, tolerância máxima igual a 38 milímetros mais 1 milésimo, né? Ou seja, daria justamente 38,001, né? Enquanto o mínimo seria justamente 38, né? Menos o milésimo, né? Que daria justamente 37, né? 37,99. Seria aí as faixas, né? Dessa tolerância, seja máxima e mínima. Né? Então, quando a gente vai para o de 38, 2 centésimos, a gente já tem o seguinte, né? 38 menos 0,02, ou seja, que é o valor nominal e a indicação de tolerância, a gente teria o máximo, nesse caso aí, igual a 38, né? Tá aqui 38 mais 0, só para ter uma referência, né? Poderia ser mais 0 ou menos 0, toda vez que só aparece um valor indicativo, né? Sendo menos ou mais, a gente tem que entender que é como se tivesse um zero ali embutido, né? No valor, é como se a gente tivesse aqui um zero aqui em cima, só que mais 0 ou menos 0 vai dar em nada, né? Então, por norma, não precisa aparecer, né? Mas aí, para a gente manter a lógica, 38 mais 0, nesse caso aí, vai dar igual a 38 milímetros, né? Ou seja, esse é o valor máximo. Né? O valor mínimo vai ser justamente 38 menos 2 centésimos. Né? O mínimo, nesse caso, aí vai ser 38 menos 2 centésimos. 38 menos 2 centésimos vai dar igual a 37,98. E aí vamos aí para análise, né? Um passo importante é justamente saber o campo dimensional, né? Ou seja, qual é essa faixa de tolerância aí, quanto é que ela tem de comprimento. Né? Para a gente fazer esse cálculo, só é subtrair o máximo e mínimo dos dois. Né? Ou seja, vou colocar aqui campo dimensional, né, de 38 mais ou menos 1 milésimo. A gente teria justamente o máximo menos o mínimo, né? Ou seja, 38,001 menos 37,99, né? Ou seja, esse campo dimensional é de 2 milésimos de milímetro, né? 2 milésimos de milímetro, enquanto o de 38 menos 2 centésimos, eu já vou colocar aqui já direto aqui a subtração, a gente teria 38 menos 37,98, ou seja, 2 centésimos de milímetro. Então, na prática, né, esse valor, né, relacionado a essa tolerância, né, que a gente viu justamente da diferença, né, ou seja, 2 centésimos de milímetro em relação a 2 milésimos de milímetro, a gente tem aí, né, uma diferença muito grande referente à precisão. Né? Ou seja, 2 centésimos de milímetro, né, em relação a 2 milésimos, a gente está falando justamente aí de uma base, né, de 10 vezes mais preciso do que o outro. Né? Ou seja, 2 milésimos de milímetro é muito mais difícil de se atingir, né, 2 milésimos do que 2 centésimos. Ou seja, 2 centésimos representa 10 vezes mais amplitude do que 2 milésimos. Né? Então, nesse caso, se a gente fosse, exemplo, fazer uma base aqui, vamos pegar aqui fazer aqui uma base aqui de comprimento. Né? Ou seja, se essa base de comprimento a gente fosse comparar que ela tivesse justamente o tamanho dela fosse de 2 centésimos de milímetro, né? Significaria que 2 milésimos representa justamente o que? 10% desse valor. Né? Ou seja, vamos pegar daqui, supondo, né, que esse tamanho representa 10%. Aqui. Então, aqui a gente teria os 2 milésimos, né, de milímetro, e aqui em cima os 2 centésimos, ou seja,
a gente tem toda essa área. Obviamente a gente fala proporcionalmente, né? Parece uma coisa muito grande, 2 centésimos é muito pequeno, né? Relativamente, né? Mas comparando um com o outro, 2 milésimos é muito mais menor, né? Ou seja, representa 10% aí de 2 centésimos, né? Então, se você tem essa margem aqui, você teria justamente todo esse comprimento aqui para poder acertar a peça se ela tivesse 2 centésimos de milímetro, né? Enquanto 2 milésimos você só tem essa pequena parte aqui, né? Inclusive o instrumento para esse tipo de verificação teria que ser um instrumento muito preciso, né? Normalmente aí uma máquina de medir tridimensional, coisa do tipo. Obviamente 2 milésimos de milímetro, né? A gente está falando de um valor muito preciso, né? A maioria das tolerâncias de ajuste não tem um valor tão preciso como esse. Tem uma amplitude maior, já que a gente está falando aí de ajuste, né? Uma própria variação térmica aí a gente tem uma alteração grande, né, no que diz respeito ao valor. Mas a nível didático, para a gente entender o comparativo, a gente teria justamente aí essa base. Tá bom? Então, mesmo a gente retratando valores que aparecem afastamentos aqui diferentes, é importante a gente observar, né, essa indicação de tolerância para saber como é que a gente vai se comportar a nível de fabricação, de montagem, projeto, né? Então, nesse caso, exemplo, se você tem um produto para fabricar com essa tolerância de 38 mais ou menos um milésimo, né, você vai ter um trabalho enorme aí para fabricar, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.